Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. É só digitar Paulo Roberto Maciel Maciel e chega lá, tá bom? Quem quiser ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito sempre aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia, uma liturgia universal. Tanto no Brasil como no exterior, em todas as igrejas católicas cumpre-se a mesma liturgia. E eu pesquiso em sites fidedignos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarística e da palavra. Então, eu pesquiso, inclusive, as reflexões. Neste vídeo, temos a liturgia referente ao dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira, terceira semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha, ou o presidente da celebração pode oficiar a missa em memória facultativa de Santa Ângela de Mérici, virgem. Aí a cor é branca. A cor é verde, se for na missa comum, ou memória facultativa de Santa Ângela de Mérici, virgem, cor branca, tá bom? Então, se o presidente decidir por essa memória, não esqueça de usar a cor branca. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 15 e de 24 a 28. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 97 na Bíblia Vulgata ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, terceiro CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão 1º A. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Repetamos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios.
Repitamos: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje é escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Marcos foi um secretário de São Pedro e também auxiliar de São Paulo apóstolo. Então, esteve sempre junto dos grandes discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. O núcleo da primeira leitura dos Hebreus, a carta aos Hebreus, ensina e nos convoca a esperança. Ensina: Cristo, sumo sacerdote, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para o perdão e a salvação eterna de todos. Não entrou em santuário material, construído por seres humanos, mas entrou no santuário celeste, não para oferecer sangue alheio, mas sim o de si mesmo. Ofereceu-se a si mesmo, uma vez para sempre, para que recebêssemos a promessa da herança eterna. Nossa esperança, Jesus, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. No Evangelho, mais uma vez, aparece a tensão. Aparece um clima de tensão entre os líderes judaicos e Jesus. O trecho mostra a hostilidade crescente com um agravante. Os mestres da lei atribuem ao demônio as obras salvadoras realizadas divinamente por Jesus. Jesus responde utilizando a imagem de um homem forte que, amarrado, tem seus bens roubados. Satanás será amarrado e destruído pelo poder de Deus, manifestado na eficácia da obra libertadora de Jesus Messias, realizada pela força do Espírito Santo. Jesus conclui que todos os pecados serão perdoados, mas não terá perdão a atitude de blasfêmia de atribuir ao maligno o que é a ação do Espírito Santo. Puxa vida, né? Como é que vão atribuir coisa de Deus ao maligno? Meu Deus, que coisa! Vamos aqui ao livro Palavra e Vida 2013, que tem também uma reflexão sobre este evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Existem algumas palavras de Jesus no evangelho de hoje que deveríamos sempre lembrar. Satanás não pode subsistir, está perdido.
Por aí teríamos que começar cada dia e lembrarmos que o triunfo está do lado de Deus, do lado da vida. As forças da morte e do mal não têm nada a fazer. A vida do cristão se fundamenta na esperança certa de que Satanás está perdido, o diabo está perdido. Por isso, o maior pecado é o da desesperança, o daquele que não acredita na força do Espírito de Deus, do Espírito de santidade, do Espírito da verdade, do Espírito Santo, para vencer o mal. Todavia é certo que até para esse pecado existe misericórdia e perdão, ou então Deus não seria Deus. Bem, vamos agora aos santos do dia. Dia 27 de janeiro é o dia de Santa Ângela de Mercy, virgem. Faleceu em 1540. É a memória facultativa deste dia 27. Ela fundou a Companhia de Santa Úrsula, a Congregação das Ursulinas, primeira comunidade religiosa feminina a ocupar-se da educação de meninas órfãs e pobres. Morreu em Brescia 5 anos depois de fundar a congregação. De acordo com o site do Vaticano, Ângela nasceu em Desenzano de Garda, perto de Brescia, norte da Itália, em 21 de março de 1474. Desde a infância, tinha um forte sentido religioso. À noite, a família se reunia em torno do pai João para ouvir a leitura da vida dos santos. Graças a essas leituras, Ângela começou aos poucos a nutrir uma devoção especial para com Santa Úrsula, a nobre jovem britânica do século IV, martirizada com seus companheiros. E esta santa teve uma grande influência no amadurecimento de sua espiritualidade. Aos 15 anos, Ângela perdeu prematuramente a irmã e seus pais. Então, se mudou para Saló, onde foi acolhida na casa do tio materno. Naqueles anos, surgiu-lhe o desejo de levar uma vida mais austera e penitencial, a ponto de optar por ser terciária franciscana. 5 anos depois, com a morte de seu tio, a jovem voltou para Desenzano, onde se dedicou às obras de misericórdia espirituais e corporais, sempre acompanhando o trabalho manual com a oração e o recolhimento. Certa vez, enquanto estava em oração, a futura santa teve a visão de uma procissão de anjos e virgens que tocavam e cantavam hinos. Entre eles, Ângela viu também sua irmã falecida, que lhe anunciou: você vai fundar uma companhia de virgens. Nos séculos seguintes, a iconografia hagiográfica representou esta visão como uma escada celeste que une o céu e a terra. No entanto, em 1516, os superiores franciscanos enviaram Ângela a Brescia para assistir uma viúva, Catarina Patendola. Na cidade, a jovem reforçou a sua ideia de um laicato cada vez mais comprometido no âmbito caritativo, mas enriquecido pela sensibilidade feminina. Ao receber uma segunda visão, Ângela decidiu fazer uma peregrinação a diversos lugares sagrados, como Mântua e o Monte Sagrado de Varalho. Suas primeiras etapas, seguidas em 1524 pela Terra Santa. Precisamente durante estas viagens às origens do cristianismo, aconteceu um prodígio singular. De repente, Ângela perdeu a visão, que a recuperará ao voltar da Terra Santa enquanto rezava diante do crucifixo. Bem longe de desanimar, Ângela Mercy aceitou a deficiência momentânea como sinal da providência para poder olhar os lugares santos, não com os olhos do corpo, mas com os do espírito. Vocês imaginam, disse ela mais tarde, que esta cegueira me foi enviada para o bem da minha alma? Ao regressar à Itália em 1525, por ocasião do Ano Santo, Ângela foi em romaria à Cidade Eterna, onde consolidou seu carisma, tanto que o Papa Clemente VII lhe propôs de permanecer em Roma. Entretanto,
A jovem decidiu voltar à Brecha, porque queria finalmente dar cumprimento à sua visão celeste. Enfim, em 25 de novembro de 1535, junto com 12 colaboradoras, Angela Merici fundou a Companhia de Renunciadoras de Santa Úrsula. Renunciadoras porque não usavam o hábito religioso tradicional, com uma regra de vida original: estar fora do convento para se dedicarem à instrução e à educação das jovens mulheres, com voto de obediência ao bispo e à igreja. A ideia da fundadora foi uma verdadeira revolução da graça. Toda mulher consagrada podia santificar a sua vida na sociedade, o nome da entidade, não apenas em um convento, atuando no mundo e na própria igreja que pertencia. Em uma época em que as mulheres que não eram casadas ou enclausuradas podiam correr o risco de ser marginalizadas, Ângela ofereceu-lhes uma nova condição social: ser virgens consagradas no mundo, capazes de se santificar para santificar a família e a sociedade. Em 1539, o estado de saúde de Ângela piorou, vindo a falecer em 27 de janeiro de 1540, com 66 anos de idade. Seus restos mortais descansam na igreja de Santa Afra, em Brecha, onde ainda são venerados hoje, denominado Santuário de Santa Ângela. No entanto, a sua fama de santidade aumentou tanto que em 1544 o Papa Paulo III elevou a companhia a um instituto de direito pontifício, permitindo às ursulinas atuar também além dos confins da diocese. Olha, que bom! Angela Merici foi beatificada em 1768 pelo Papa Clemente XIII e canonizada em 24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII. Uma estátua em sua memória, esculpida em 1866 pelo escultor Pietro Galli, encontra-se na Basílica Vaticana. Em seu testamento espiritual destinado às ursulinas, lê-se: suplico-lhes de recordar e manter gravadas em suas mentes e corações todas as suas filhinhas, uma por uma, não apenas seus nomes, mas também suas condições, natureza e estado, enfim, tudo delas. Isso não lhes será difícil se as abraçarem com profunda caridade. Esforcem-se com amor e com mão gentil e suave, não com imperiosidade e aspereza, para ser agradáveis em tudo. Além do mais, concluiu, cuidado para não querer alguma coisa a todo custo, porque Deus deu a cada um livre-arbítrio sem forçar ninguém. Ele apenas propõe e aconselha. Santa Angela Merici, rogai por nós. Alguns falam Santa Ângela de Merici ou somente Santa Angela Merici. Santo do dia 27 de janeiro, São Julião de Le Mans, bispo do século III. Segundo a tradição, Julião de Le Mans foi o primeiro a governar a diocese de Le Mans, na França. Santo do dia 27 de janeiro, São Vitaliano, Papa, faleceu em 672. Promoveu com especial zelo a evangelização dos anglos. Santo do dia 27 de janeiro, São Gilduíno, bispo, faleceu em 1077. Foi eleito bispo ainda jovem, alcançou do Papa Gregório VII dispensa desta função por se julgar indigno dela e terminou seus dias na região de Chartres, na França. Santo do dia 27 de janeiro, São João Maria Musei, mártir, faleceu em 1887. Criado do rei de Uganda, que, convertido ao cristianismo, João Maria Musei não quis fugir à perseguição, mas declarou espontaneamente sua fé, sendo por isso degolado. Santo do dia 27 de janeiro, Santo Henrique de Ossó e Cerveló,
presbítero, que é o sinônimo de padre. Faleceu em 1896, foi um sacerdote da diocese de Tortosa, na Espanha, fundador da Companhia de Santa Teresa de Jesus. Santa do dia 27 de janeiro, Beata Rosália du Verdier de la Sorinière. Foi virgem e mártir. Faleceu em 1794. Rosália du Verdier de la Sorinière foi uma religiosa do mosteiro beneditino da Congregação do Calvário, guilhotinada em Angers durante a Revolução Francesa. Santo do dia 27 de janeiro, quase santo, né? Beato Paulo José Nardini, presbítero, faleceu em 1862. Foi um sacerdote da diocese de Speyer, na Alemanha, fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. Santo do dia 27 de janeiro, quase santo, né? Beato Jorge Matulaitis. Jorge Matulaitis foi bispo e faleceu em 1927. Bispo de Vilna, Lituânia, nomeado núncio apostólico naquele país. Fundou a congregação dos clérigos marianos e das irmãs pobres da Imaculada Conceição. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. El Shaddai, Deus da providência, assim como ele fez com Abraão, na hora que Abraão ia matar o seu filho, imolar o seu filho, Deus providenciou um cordeiro para que fosse morto no lugar de Isaac. Então, Deus providencia o que é bom para nós. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é a boa para nós, mesmo que seja não, porque Deus sabe tirar do mal o bem. Então, se você acha que é ruim o não, Deus sabe tirar o bem dele, desse não que ele te deu. Assim como seu pai físico te dá um não aqui na terra, você sofre na hora, meu Deus. Mas o pai está pensando no seu bem. E estamos falando com o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver eternamente. Uma vida perene, para sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus. E com todos os anjos de Deus, com todos os santos, com todos os salvos. Com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, São Pedro, São Tiago, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São Frei Galvão, São João Paulo II. Vamos viver eternamente, com corpos semelhantes ao de Jesus Cristo ressuscitado, quando ele mudou a aparência, atravessou a parede para falar com os apóstolos, andou sobre as águas, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús durante a refeição. Num átimo de segundo, ele desapareceu. Teremos corpos com essas propriedades. Corpos transfigurados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente. Reconheça que você é pecador. Todos nós somos pecadores. E creia em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade. Pai, o Deus onipotente, Criador, Filho, Jesus Cristo, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Paráclito. Acesse Paulo Roberto Maciel e você vai ter muita espiritualidade.